Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel. Nós estamos aqui no nosso quadro de leitura bíblica de capa a capa. O nosso dia de hoje é o nosso dia 32 de leitura consecutiva, entrando agora no mês de fevereiro, para que nós possamos ter mais um mês extremamente abençoado através da palavra de Deus. Vem comigo então para Êxodo 36 ao 38. Vamos ler o capítulo 36 aqui no versículo, começando pelo versículo 2. Para que vocês possam ter só um pouquinho de entendimento, porque há umas quebras dessa leitura. Por que eu não comecei no versículo 1? É porque existem diferenciações de assuntos que estão sendo feitos. Então, não necessariamente o assunto do começo do versículo 1 é o assunto do versículo 2. A gente pode ver que existe uma quebra de alguns assuntos, ou até mesmo a finalização do capítulo 35 vai continuar até o comecinho do capítulo 36. E o modelo que a gente fez aqui é para que todos os assuntos eles fiquem encaixados em si. Amém? Agora a gente vai fazer a nossa leitura aqui a respeito do capítulo 36 de Êxodo, versículo 2. Vem comigo então. As ofertas do povo. Moisés chamou Bezalel, Aholibe e todos os homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar. E disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam trabalhando foram falar com Moisés e disseram: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou a fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que deveria ser feito e ainda sobrava. A construção da tenda da presença de Deus. E assim, os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cordas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelho. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12 metros e meio de comprimento por 1,80 m de largura. Elas costuraram 5 delas, umas nas outras, formando uma só peça, e fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora de uma cortina de cada uma das peças de cortinas. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que elas laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os 2 jogos de cortina foram presos de outro modo, de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra fizeram uma cortina para a tenda, e fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho. Isso é, todos tinham 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 m de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando uma outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas da beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças, uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de pele de carneiros, tingida de vermelho. E em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também as armações de madeira de acácia, a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 m de altura por 67 centímetros de largura. Cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma na outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste. Na parte de trás, a travessa do centro passava a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro.
Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho e de fios de lã azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para segurar essa cortina, foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro e as 4 bases dos postes eram de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura, vermelho e enfeitados com bordas. Para segurarem essa cortina, foram feitos 5 postes com prendedores e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e suportes das cortinas. E foram feitas 5 bases de bronze para os postes. Olha só que coisa impressionante. A gente acabou de ler o versículo 36 e às vezes a gente pode acabar se perdendo. Tantas coisas minuciosas, uma coisa faz isso, outra coisa faz aquilo, e tem isso, e tem aquilo, tem aquele outro. Mas vamos ver com um outro olhar a partir disso aqui, né? Vamos ver com um olhar de que cada um daqueles pequenos detalhes e cada um daqueles pequenos utensílios formavam e compunham uma grande unidade. Então, meu irmão, minha irmã, cada uma das palavras da Bíblia, elas compõem uma grande unidade. Está sendo composto aqui uma só revelação. E a mesma coisa, nós, na nossa comunidade. Cada um vai ter, segundo aquilo que o apóstolo Paulo fala, um salmo, um hino, um cântico, uma palavra de instrução, uma profecia. Cada um de nós vai executar uma parte distinta no corpo de Cristo. E sem uma dessas partes, a tenda ou o tabernáculo de Deus não vai ficar o quê? Completo. A palavra fala para nós que nós somos o edifício do Deus vivo. Se nós, que somos o edifício do Deus vivo, pararmos e acharmos que não temos utilidade dentro do corpo, esse edifício vai ficar incompleto. Esse edifício vai ter alguma coisa que vai ficar faltando nele. Então, qual é a exortação que a gente pode tirar através dessa passagem? Para a gente ver a verdadeira face daquilo que Deus quer manifestar no mundo, todos aqueles que são seus precisam exercer a sua função. Não adianta só o teu líder exercer lá o papel dele de pregação, o papel de ensino, o papel de liderar, se você, que pode ser o irmãozinho mais novo, a pessoa mais humilde dentro da tua congregação, não assumir o teu papel também. Existe um lugar que a gente pode ter um avivamento pessoal, mas avivamento coletivo só acontece quando toda a coletividade dos santos começa a experimentar de como estar inserido e funcional dentro do corpo de Cristo. Quando todos obedecem, aí nós podemos ver o corpo do Deus vivo operando em milagres, maravilhas, sinais, em ensinos e doutrina de uma forma perfeita. É só um adendo que eu gostaria de fazer a respeito dessa passagem. Vamos continuar no versículo 37. A Arca da Aliança. Bezalel fez a Arca da Aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento, por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez 4 argolas de ouro e as colocou nos 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Depois enfiou os cabos das argolas nos 2 lados da arca, para que pudesse ser carregado. Bezalel fez uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Ele fez 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa, e os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. A mesa dos pães da presença de Deus. Versículo 10. Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. Também fez em volta da mesa um friso de 4 dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez 4 argolas de ouro e pôs nos 4 cantos perto dos 4 pés. Perto do friso estavam as argolas por onde passavam os cabos que eram usados para se carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isso é, os pratos, os copos, as taças, as jarras, que eram usados para as ofertas de vinho. O candelabro. Versículo 17.
Bezalel fez de ouro puro batido o candelabro, a sua base e a sua haste. As flores que enfeitavam o candelabro, com seus botões e as suas pétalas, formavam uma só peça com ele. Todos os seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado e 3 de outro. Cada um dos 6 braços tinham 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro tinha 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um das 3 partes de braços. Os botões e os braços do candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezalel também fez 7 lamparinas para o candelabro, isto é, as tesouras que cortavam os pavis das lamparinas, e os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. O altar de queimar incenso. Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura e tinha 90 centímetros de altura. As pontas nos 4 cantos formavam uma só peça com o altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez 2 argolas de ouro e os colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de acácia revestidos de ouro. Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro aroma agradável misturado com um perfume. Capítulo 38. O altar para os sacrifícios queimados. Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar era quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura. O altar medindo 1,30 metros de altura. Bezalel fez 4 pontas para os 4 cantos do altar. Essas 4 pontas formavam uma só peça com o altar, e ele o revestiu todo de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isso é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. Ele fez uma grelha de bronze em forma de rede e colocou debaixo da beirada do altar, de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar. Fez 4 argolas para os 4 cantos da grelha, para enfiar nelas os cabos. Os cabos foram feitos de madeira de acácia revestidos de bronze. Depois Bezalel enfiou os cabos das argolas dos 2 lados do altar. O altar foi feito de madeira e era oco. A pia de bronze. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Bezalel fez a pia e a sua base. Para a tenda da presença de Deus, Bezalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas tinham 44 metros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze, com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas eram de prata. Bezalel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura, portanto, nos lados oeste e leste as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas havia 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. De cada lado da entrada havia cortinas de 6,60 metros de comprimento, com 3 postes e 3 bases para sustentarem as cortinas. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos, os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes eram postes em volta do pátio eram unidos por suportes de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelho, enfeitada com bordados. O comprimento dessa cortina era de 8,80 metros e a altura de 2,20 metros. Como as cortinas do pátio, ela era sustentada por 4 postes com bases de bronze. Os ganchos, a parte de cima dos postes e os suportes eram de prata. Todas as estacas da tenda e do pátio eram de bronze. Os metais usados na tenda da presença de Deus. A seguir vem a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas as 2 placas de pedra com os 10 mandamentos. Moisés mandou fazer a lista e ela foi preparada pelos levitas dirigidos por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés.
O seu ajudante foi Aolibe, filho de Aisameque, da tribo de Dan. Aolibe era gravador, desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelho. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava 1000 quilos, de acordo com a tabela oficial. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida, pesado de acordo com a tabela oficial. Foram listados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. Foram usados 3.400 quilos de prata para trazerem as 100 bases da tenda sagrada e da cortina. Isso é, 34 quilos para cada base. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. Com isso, Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus, o altar de bronze com a sua grelha, também de bronze, todos os objetos para o altar, para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio, e todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda. Essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã nos encontramos para a leitura de Êxodo 39 e 40. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e que amanhã nós possamos nos encontrar novamente. Até logo.